A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, é um prazer estar com você hoje em mais uma gravação de podcast aqui pelo Comitê de Tributação Empresarial do IBEF. Meu nome é Efigênia Brasilino, tenho o prazer de liderar este comitê. Estou aqui com o Teuler e com o Dr. João. Nós três somos advogados com especialidade em direito tributário e vamos trazer uma retrospectiva de forma objetiva, mas também pontuando aquilo que aconteceu no cenário tributário brasileiro. Para você que é empresário, vai ser um excelente episódio para retomar e entender um pouquinho do que você precisa ficar atento e observar para 2025. E para você que é advogado tributarista, para lembrar um pouquinho da raiva que passou durante o ano. Brincadeiras à parte, eu vou passar para os meus colegas se apresentarem. E aí, pessoal, tudo bem? Efigênia, primeiro, é um prazer estar aqui. É o primeiro podcast que eu estou participando. Há ainda um certo nervosismo aqui na voz, mas eu acho que ele vai passar com o tempo. Mas, me chamo Teuler Pimenta, sou advogado, especialista em direito tributário, em processo tributário. Atualmente, eu também faço parte do jurídico interno da empresa Gzolf Logística, uma empresa, como o nome já diz, de logística. Mas o meu foco sempre é essa parte empresarial e a parte tributária que há muitos anos eu tenho me dedicado a ela. E é uma alegria muito grande de estar com você e de estar com o João aqui por dois motivos. Já vou até dizê-los aqui. Contigo, porque vou aproveitar o público para dizer que a Efigênia, além de uma amiga pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito, tem muito conhecimento. E é recíproco mesmo. Eu aprendo muito com ela nas nossas discussões ou nas discussões de grupos que a gente participa. Então, um prazer estar ao seu lado aqui nesse momento. E agora é uma alegria também dizer do João. O João foi o meu professor. E é uma alegria poder dividir esse espaço com ele. Eu não sei se é muito bom ter falado isso, João, porque estamos ficando velho, né? Então, me desculpa se eu de alguma forma revelo a idade, mas é um prazer, uma alegria, uma honra poder estar aqui contigo, né? O senhor que me ensinou muito do que a gente vai discutir aqui, pelo menos deu os primeiros passos, e a gente poder compartilhar de aprendizado nesse momento. Só também fazendo uma pequena introdução, né? O senhor é mestre em Direito e especialista em Direito Tributário e também é advogado, né? Há muitos anos o senhor advoga, né? Quantos anos já, João? Eu sou advogado desde o ano de 2000. Eu colei grau em fevereiro de 2000. Ainda naquele ano eu fiz o exame de ordem, fui aprovado e comecei a advocacia. Depois eu fiquei um bom tempo na assessoria no Tribunal de Justiça, fiquei como assessor de desembargador. E faz uns 2 anos que eu voltei para a advocacia. Nesse tempo, eu dei aula há muito tempo, fiquei em graduação, em curso de Direito, eu acho que talvez somando todos os períodos, uns 18 anos. E atualmente eu dou aula só em curso de pós-graduação. Inclusive, hoje eu tenho aula mais tarde em curso de pós-graduação. É um grande prazer para mim ser professor. E um prazer maior ainda é reencontrar os meus ex-alunos em situações como essa, nos fóruns, nos tribunais, um grande prazer. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Acompanho as cartas do Comitê de Tributação do IBEF e é uma alegria muito grande poder contribuir hoje com esse bate-papo. Maravilha. Eu estou, então, com um time gabaritado e com certeza esse episódio vai ser cheio, rico em conteúdo, principalmente para nos preparar, porque quando se trata de tributário, um dos nossos queridos doutrinadores, o professor Alfredo Becker, ele taxou uma expressão muito usada pelos tributaristas de manicômio tributário. Dentro desses valores, ou dentro do universo tributário das legislações, o que nós temos como premissa, como princípio mais importante é o valor segurança jurídica. E segurança jurídica foi um tema não só debatido, como violado no nosso ano de 2024 nesse aspecto da matéria de direito tributário.
Para começar essa retrospectiva, eu quero chamar a atenção que o ano de 2024 foi um ano de busca de objetivos, de tentativas na esfera federal, principalmente, de redução de litigiosidade. Se nós considerarmos que as transações tributárias que foram abertas e prorrogadas em 2024 trouxeram grande aproximação do fisco e do contribuinte, nós temos no histórico esse desembocar, essa onda de conformidade e também de redução do litígio nas esferas estaduais. E aqui no Espírito Santo nós tivemos o aspecto da transação estadual, que trouxe um pontinho de polêmica, que foi a legislação do devedor contumaz. Embora não diretamente ligadas, e sobre isso nós queremos dizer, a expressão devedor contumaz e o que foi implementado aqui no Espírito Santo dentro dessa retrospectiva representou um grande debate tributário. E o Teller vai trazer um pouquinho sobre isso. Pois é, pessoal. O devedor contumaz, ele não foi algo que veio do nada, né? Essa ideia de devedor contumaz já existe no Brasil há muitos anos. Alguns estados já regulamentaram. Há um objetivo de ter uma regulamentação federal que ainda não foi sancionada, mas alguns estados já iniciaram uma regulamentação interna. E o Espírito Santo fez isso recentemente, gerando um burburinho muito grande por aqui. O que é, né, assim, em linhas gerais, o que ficou estabelecido? Estabeleceu-se que serão considerados devedores contumazes as empresas que não recolherem os seus impostos em todo ou em parte, num período de 6 meses consecutivos ou alternados. E também a legislação falava em um valor específico de dívida, né, que o somatório seria essa dívida que viria num outro ato. De fato, veio e estabeleceu-se 15 milhões. Então, a empresa que deve por um período de 6 meses, alternados ou em uma única vez, ou que a soma chegue a 15 milhões. Só por isso, você não teria tanto um problema em si, se não fosse as consequências de você ser caracterizado como devedor contumaz. Uma das consequências é uma fiscalização especial que eles ainda não têm uma regulamentação exata, porque nós estamos vivendo este momento no Espírito Santo. Mas o que se desenha é que as empresas serão fiscalizadas praticamente de forma diária e a pessoa com quem você comercia, você faz comércio, o seu principal ali, fornecedor, ele vai também ter consequências para isso. Então, isso gerou um debate muito grande num primeiro momento, por quê? Saiu na mídia as empresas consideradas, aquelas que estavam sendo, num primeiro momento, enquadradas, e isso gerou um mal visto, as empresas ficaram mal vistas, né? E a gente sabe que dever tributos no Brasil não é simplesmente porque você não quis pagar. A complexidade do nosso sistema, ele muitas das vezes força a empresa a não pagar porque ela não tem a condição de cumprir todas aquelas obrigações. Só que na forma como a legislação saiu, todo mundo foi visto como são mal pagadores. São são empresas que estão fazendo um mal à sociedade. Então a imagem da empresa foi queimada ou foi pelo menos maculada de alguma forma no primeiro momento. Um adendo importante é que, inclusive dentro da transação tributária estadual, já havia uma vedação e certas restrições para o que fosse classificado devedor contumaz, certo? Isso foi abordado em um evento que eu participei, em que ouviu-se de um certo grupo que estava mais profíscuo, que, como o Estado não conseguia chegar a todos os locais, a sociedade chegaria, tomando conhecimento de quais eram os devedores contumazes. Então, eu acho que esse ponto de publicidade afetou de forma objetiva a imagem de algumas empresas. E esse seria o primeiro ponto de crítica. Sobre isso, né, o projeto não, agora já é lei aqui no Estado, ele realmente atribui
ao devedor quanto mais uma classificação tal que os parceiros, aquelas pessoas que negociam, elas também ficam sujeitas a consequências, inclusive podendo assumir responsabilidade tributária. É como se o parceiro, como você disse, Efigênia, passasse a ser o fiscal em relação ao pagamento do tributo, porque ele sabe que se não for pago, ele se tornará responsável pelo pagamento. E aí fica aquela situação, já que a pessoa tem essa pecha de devedor quanto mais, quem é que vai querer transacionar com ele? E será que ele é realmente um mau pagador, aquela pessoa que reiteradamente descumpre a lei de forma deliberada, ou uma pessoa que fez opções ruins, interpretações equivocadas e acabou, digamos assim, se comprometendo de tal maneira que passou a deixar de pagar o tributo por um certo período, ou deixou de pagar o tributo até atingir uma dívida de tal valor. Veja, a dívida de 15 milhões de reais é um valor relevante. Ninguém está dizendo que é pouca coisa. Mas a depender do contribuinte, do porte do contribuinte, 15 milhões de reais de dívida tributária é algo que faz parte da realidade do contribuinte. E aí, se ele já recebe a classificação de devedor quanto mais em razão dessa dívida, desse montante, independente do seu porte, independente de sua capacidade financeira, com as consequências que a lei estadual prevê, é um rigor muito forte esse que está previsto na lei estadual. Sem sombra de dúvidas, um ambiente de conformidade é o ideal para a sociedade. Agora, um ambiente de conformidade a esse custo, é preciso a gente avaliar se realmente é producente. Inclusive, eu acredito que o Teuler tem mais algumas ponderações para fazer sobre o devedor quanto mais, e eu gostaria de trazer em retrospectiva. O ano que nós estamos é 2024. A pandemia do Covid-19, ainda os efeitos foram sentidos até 2022, início de 2023. Então, muito do que os empresários e o setor privado vive hoje não foi uma escolha direta. São consequências de uma pandemia global. Então, essa, para mim, é um ponto de crítica mais profundo. Eu acredito que os efeitos no mercado não são tão positivos. E a legislação tem essas ponderações que vêm de uma análise jurídica de ofensa de valores individuais. Eu acredito que isso fere, de certa forma, o direito de... corta, por favor. 171 da Constituição, de livre iniciativa. Livre iniciativa. Livre iniciativa. Então, essa legislação ela fere, de certa forma, o direito de livre iniciativa. Mas é um ponto para uma discussão até mais profunda em um outro episódio. Teuler, eu acredito que tem mais algumas ponderações. Tenho. Vocês tocaram em alguns pontos até que eu me indigno. Eu não gosto quando o Estado faz o que ele tem feito, questão do devedor contumaz, que é justamente você não só punir a empresa, como pune quem negocia com aquela empresa. Porque isso gera para mim, na verdade, para mim fica muito evidente que o Estado, ele diz à sociedade, eu não tenho competência para fazer isso, então eu obrigo que vocês briguem entre vocês, que vocês resolvam entre vocês e somente me traga aquilo que eu espero. E aí todo mundo se torna um fiscal do Sarney, né, que a população acaba vigiando a própria população, né? E também não está muito claro ainda como que será essa fiscalização especial, porque a legislação fala que vai ter uma fiscalização especial. Ela ainda não está acontecendo, mas está em vias de, porque até o momento as defesas que foram feitas dos devedores tiveram um prazo, realmente foi dado um prazo para que as empresas se manifestassem. As empresas se manifestaram, mas a maioria das respostas que eu tive acesso foi basicamente dizendo que existe a lei, é critério objetivo, então se você pagou ou não pagou, não me importa as razões, não me importa se eu considero a lei constitucional ou não.
se você não comprovou o pagamento da dívida e está ali nos 15 milhões, e está ali no período de 6 meses, você vai ser enquadrado. E vai começar a valer agora um tipo de controle do Estado que as empresas não sabem como vão ser. Então, assim, não há nenhuma segurança para as empresas, elas ainda estão vivenciando esse momento e serão cenas dos próximos capítulos, que, como nós já estamos em dezembro, 2025 já vai começar com as empresas tendo que lidar com uma situação que não há precedentes por enquanto. É verdade, Teuler. E dentro desse cenário de insegurança jurídica, eu quero abordar até um outro tema que é muito importante e caro para vários setores empresariais, como, por exemplo, vestuário, construção civil, tecnologia e outros que são incentivados pela desoneração da folha de pagamentos. Assim, se pudesse usar uma frase bem objetiva, seria a volta dos que não foram ou a ida dos que não voltaram. Como que ficou hoje, professor, a desoneração da folha de pagamentos? Assim, como está o cenário atual e como os nossos segmentos, desses que eu citei, e os outros beneficiados podem enxergar a legislação atual? 2024 também ficou marcado pelo aprofundamento das discussões sobre a desoneração. Já em 2023, o tema estava sendo discutido. A desoneração, eu nem gosto de falar de desoneração, porque é uma contribuição substitutiva da contribuição sobre a folha, uma contribuição sobre receita que substitui a contribuição sobre folha. E essa contribuição, ela substitui por quê? Porque alguns setores, você mencionou alguns, Efigênia, tem o transporte, também o transporte rodoviário, alguns setores utilizam de forma intensiva a mão de obra. Então, a contribuição sobre folha para esses setores é um peso muito grande no que diz respeito ao total de tributos que essas empresas suportam. Então, a contribuição substitutiva, a desoneração da folha, é uma forma de aliviar, de certa forma, a tributação, mas não é um alívio total. É talvez uma tentativa de se equalizar a carga tributária dessas empresas que utilizam de forma intensa a mão de obra em relação à tributação que uma outra empresa, no total, também suporta. Em 2024, o que a gente viu? Houve a prorrogação, a contribuição substitutiva ela foi instituída lá em 2011, primeiro só para o setor de tecnologia e para call center, depois ela foi sendo prorrogada, a ampliação de setores alcançados por ela. Em 2023, estava encerrando um prazo de vigência, foi prorrogado a contragosto do Executivo Federal, e aí logo no início do ano houve primeiro uma tentativa de se revogar a desoneração, depois houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo suspendeu os efeitos da lei que prorrogou a desoneração, e aí Legislativo e Executivo passaram a negociar a questão, de certa forma, com a mediação do Judiciário, o Judiciário dando prazos para que a negociação acontecesse, e no final foi aprovada uma lei que manteve a desoneração para 2024, mas prevê o fim da desoneração em 2028. De 2025 até 2028, a gente vai ter um período de transição, em que a alíquota da contribuição substitutiva vai sendo reduzida e a alíquota da contribuição sobre folha vai crescendo. E aí vejam vocês, o empresário, claro, sempre soube que a contribuição substitutiva ela estava prevista por uma lei de vigência temporária, mas a contribuição substitutiva em vigor desde 2011 para alguns setores. Ele, agora, nos próximos anos, ele talvez tenha que se reprogramar. E é claro, para mim, que essa mudança, esse fim da contribuição substitutiva e a reoneração da folha vem com um propósito de buscar uma arrecadação para o presente sem avaliar os efeitos benéficos que essa equalização de carga tributária, essa desoneração de folha poderiam
provocar, especialmente nos próximos anos. Lembrando que quando o empresário ele tem uma folha menos carregada de tributos, ele pode empregar mais. Então, isso gera menos tributo a ser arrecadado? Gera. Mas, por outro lado, há mais emprego, a economia cresce e o benefício para a própria arrecadação pode acontecer de maneira indireta. E, enfim, talvez tenha faltado um pouco de perspectiva de médio e longo prazo nessa medida, mas o fato é que agora a gente vai ter que conviver, os empresários vão ter que conviver com o fim desse instrumento, que foi um instrumento que, de certa forma, permitiu um fôlego para muitos setores da economia, foi um instrumento de crescimento econômico, sem que isso, na minha perspectiva, representasse uma verdadeira renúncia de tributo, uma renúncia fiscal. Uma opção, tributar menos, mas tributar menos com um propósito, de certa forma, interessante. É interessante pontuar aqui, inclusive, e aí puxando um pouquinho a orelha da iniciativa privada, do setor produtivo. Todo benefício fiscal, incentivo fiscal, que seja, ele tem um objetivo, quando essa política é implementada, ela tem um objetivo claro, inicial. E geralmente não é perpétuo. Então, precificar os serviços e focar no lucro empresarial, exclusivamente pensando no benefício, é um equívoco. E é isso que o cenário atual, 2024 e 2025, tem mostrado para os empresários, que eles precisam otimizar a carga tributária, utilizando benefícios. Mas isso não pode ser a parte mais importante na produção do resultado empresarial, porque a desoneração não foi o único caso, né? Nós tivemos também outras alíquotas de tributos, principalmente na esfera federal, que foram projetadas, foram aumentadas. Não era necessariamente um benefício, mas o aumento da carga tributária, ele se mostrou uma visão... Pode cortar de novo? Mas o aumento da carga tributária se mostrou não só uma ferramenta do governo federal para fins de arrecadação, mas também um discurso dentro daquilo que seria a esfera política. A desoneração, por exemplo, foi pauta inúmeras vezes de pronunciamentos do ministro da Fazenda, dizendo que se a desoneração não acabasse, todo aquele endividamento fiscal, aquela renúncia fiscal em razão do valor que deixaria de ser arrecadado, deveria ser compensado por outros tributos. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Não que sejam tributos que tenham a mesma finalidade e a arrecadação vá para a mesma distribuição daquilo que seria do direito financeiro, aquilo que seria o orçamento federal. Mas nós temos essa sinalização do governo. Então, eu confesso que a desoneração não foi uma surpresa, porque já tinha uma data de término, mas demonstra como nós precisamos otimizar a carga tributária, mas também otimizar a empresa para que ela tenha eficiência econômica independente da tributação, sendo a tributação uma aliada para que o crescimento aconteça. E gostei muito da ponderação sobre a geração de empregos em razão da desoneração, porque, de fato, quando você tem mais dinheiro em caixa, você não só emprega mais pessoas, mas você também pode conceder melhores salários, melhores benefícios. E qual empregador não quer, né? Ajustar, exato. Porque no final das contas o mundo é movido por pessoas, e as pessoas que recebem de forma melhores salários, melhores benefícios, trabalham e produzem mais. Então, Eugênia, de acordo, né, com esse pensamento, para mim era o principal que mantinha até mesmo a desoneração, se eu não me engano, o início dela também foi visando isso. Mas sempre me chama muita atenção, de um lado ruim do Estado agir dessa forma, de tirar essa desoneração, porque as pessoas muitas vezes não têm noção da carga tributária que uma empresa paga. A carga tributária na folha de pagamentos é muito alta. E por mais que se sabia que poderia terminar, foram mais de 10 anos. Em alguns setores, mais de 10 anos. Então, isso gera uma expectativa para o empresariado e, com certeza, é uma diminuição no tributo que ele
concordo contigo, ele deve, né, e pode usar isso de uma maneira a otimizar melhor suas contas, né, e valorizar talvez mais ali um funcionário, trazer mais pessoas para fazer justificativa para a manutenção desse, vamos chamar aqui rapidamente só de benefício, né? Mas o governo tirar, eu vejo como algo negativo, né? Porque você volta a onerar novamente vários setores e acaba sendo um tiro no pé. Você vai perder todo esse investimento que as empresas estavam já condicionadas e fazendo, né? Perfeito, Teuler. E nessa mesma linha, eu me lembrei do PERSE, que é um benefício, um incentivo específico para empresas de hotelaria, agências de turismo, outros segmentos dentro dessa parte de... Setor de turismo. Setor de turismo, lazer, que foi um setor muito afetado na época da pandemia. Praticamente parou, né? E o PERSE foi pensado, foi criado justamente como um mecanismo de alívio. Restaurantes, bares. Para essas atividades. E eu acho, Efigênia, que se a gente tem que escolher uma situação que não teve segurança jurídica nenhuma, foi o PERSE. Porque a quantidade de alterações, a quantidade de alterações de atos normativos, ora é um decreto, depois vira lei, depois medida provisória. Assim, é até difícil a gente fazer instruções normativas. Exato, é até difícil fazer um histórico sobre o assunto. E a questão ainda está sendo discutida, está judicializada. Foi um dos temas também que logo no início do ano, na verdade no finalzinho do ano passado e início do ano, foi objeto de uma tentativa de mudança das regras. O benefício era para vigorar por 60 meses, de repente já não vigorava mais por 60 meses. E está sendo judicializado, existem várias discussões, precisa ter um cadastro, o restaurante precisava ter o cadastro, não precisa ter o cadastro para poder ter o benefício. Antes a atividade estava incluída dentro daquelas que teriam direito ao benefício, depois já não estava mais. Então, é uma situação de bastante insegurança para o contribuinte. Eu até, no Comitê Qualificado de Conteúdo de Finanças do IBEF, eu escrevi um texto em que o que mais importa para o contribuinte, como você disse, é segurança. Talvez mais até do que uma carga tributária pequena, para o contribuinte saber qual é a tributação que ele vai enfrentar. Previsibilidade, é a confiança que ele deve estabelecer. A previsibilidade e a estabilidade, porque ele sabe qual é e sabe projetar para o futuro que aquilo vai ser assim nos próximos anos. Só que toda hora muda. Então ele não consegue se planejar, ele está sempre correndo atrás, ao invés de se antecipar. A legislação tributária muda muito, mas não muda para se aperfeiçoar. Muda muito, como você disse, por quê? Porque é sempre necessário se adequar às necessidades orçamentárias, às necessidades fiscais. Exato. E eu ia trazer aqui um pouquinho sobre a reforma. Eu tenho, para os nossos ouvintes, na verdade, mais de 6 pautas polêmicas e, assim, que nos dão certa ânsia na retrospectiva tributária. Mas eu vou passar para 2, como o nosso tempo está um pouco escasso. Primeiro, sobre o ITCMD e depois sobre as alterações estaduais. Sobre o nosso reajuste da alíquota do café, que eu acredito que seja um grande avanço. Na verdade, eu quero aqui até fazer um elogio público. Acredito que o Estado do Espírito Santo, nessa esfera de tributação, tem se mostrado bem atualizado e também visto oportunidades de não só dialogar com a iniciativa privada, mas também reduzir a alíquota, como nós tivemos anunciado agora recentemente, redução de alíquota para o GNV. Eu acredito que esse seja o caminho. Então, é um elogio, porque quando as medidas são boas, também nós precisamos elogiar, né? Não sejamos desonestos nesse aspecto. Certamente. Vamos falar um pouquinho sobre ITCMD, professor. O ITCMD, nos últimos anos, ele passou a ser um imposto de mais interesse por parte da fiscalização dos estados, o imposto estadual, que ele é exigido nos casos de doação e nos casos de transmissão
causa-mortes, como a gente fala, né? O imposto sobre heranças, como as pessoas costumam dizer. E por muito tempo, por muitos anos, até por uma questão de limitação de recursos para fiscalização, os estados concentravam a fiscalização e concentram ainda a fiscalização para o ICMS, que é o tributo mais importante dos estados, mas talvez por uma questão de limitação de recursos para a fiscalização, a administração, a fiscalização do ITCMD, ela ficava um pouco de lado. E a própria legislação do ITCMD também talvez ficasse, ou tenha ficado por algum tempo, um pouco desatualizada em face dos institutos que vão surgindo, das novas realidades, das novas formas das pessoas se reorganizarem. Até a própria fonte de arrecadação prioritária do Estado é o próprio ICMS, né? Exato. Então, com a reforma, nós tivemos aí uma mudança de cenários e atores que afunilaram para o ITCMD. Exato. E aí, é justamente nesse contexto que a gente vê agora uma maior atenção para o ITCMD, tanto no que diz respeito a um rigor maior na fiscalização do ITCMD, um rigor não no sentido de necessariamente se exigir mal ou se exigir de forma exagerada, mas fazendo uma fiscalização mais fina, uma fiscalização mais compatível com a situação que está sendo tributada. Então, por exemplo, as avaliações dos bens que são doados, que são objeto de transmissão causa-mortes, elas estão sendo feitas com um pouco mais de cautela, às vezes demorando um pouquinho mais do que o contribuinte gostaria, mas isso é um reflexo dessa cautela que os estados vêm adotando na fiscalização de ITCMD. E, nesse contexto de reforma, a gente vê também algumas mudanças já efetivadas, algumas em curso e algumas sendo ainda discutidas. Existe a previsão de progressividade de alíquotas de ITCMD, isso já vinha sendo reconhecido em alguns estados, o judiciário vinha validando, agora a Constituição prevê expressamente a progressividade de alíquotas, ou seja, as alíquotas vão ficando mais elevadas de acordo com o valor do bem, do recurso que é transmitido por doação ou por herança. E aqui no Espírito Santo a gente ainda não tem a lei prevendo a progressividade, mas a expectativa é que em algum momento ela seja criada, em razão da previsão constitucional. E, além disso, há também alguns rumores sobre uma possível alteração do limite máximo de alíquota. Aqui no estado a gente tem 4% para o ITCMD como alíquota padrão. O máximo é 8%, de acordo com uma resolução do Senado Federal, mas há uma ideia de se aumentar esse limite maior. E aí a gente não sabe se isso vai acontecer e como isso vai se refletir em nível estadual. Além disso, também no contexto da reforma, a gente viu discussões sobre a possibilidade do ITCMD ser exigido em situações que hoje não são. Então, no caso de recebimento de valores que sejam decorrentes de plano de previdência privada. Inclusive, o Supremo está decidindo isso nessa semana, se é possível ou se não é possível. Esses valores, eles são hoje classificados como seguro de vida, como são equiparados a valores de seguro de vida, e o seguro de vida ele não é tributado por ITCMD, mas existe um movimento, vamos chamar assim, por modificar isso. Existe também um outro movimento que é de qualificar uma situação que pode parecer incomum, pode parecer até difícil de entender como situação também tributável por ITCMD, que é a chamada distribuição desproporcional do lucro. Algumas empresas, elas não necessariamente distribuem os seus lucros proporcionalmente às cotas dos seus sócios, o que seria o normal, vamos dizer assim. Definem que um determinado sócio, mesmo com menos cotas, vai ter uma participação maior nos lucros. Isso
por uma decisão interna, por uma decisão até às vezes estratégica de valorizar a atuação daquele sócio que não é simplesmente um sócio. Essa situação ela também está sendo objeto de controvérsia quanto à possibilidade de passar a ser tributada por ITCMD ou não. E dentro desse contexto de todos os pontos de retrospectiva que nós trouxemos aqui, o que eu acho mais assim, estratégico é o ITCMD, porque o tempo para planejar a sucessão é agora. Considerando esses cenários que nós teremos o aumento de alíquota ou a implementação da progressividade. Então, fica o recado para os nossos ouvintes. Momento de planejar. O planejamento sucessório vai ser totalmente mudado, né? Sim. Quem se prepara para fazer, na verdade, todos deveríamos nos preparar, mas as empresas agora ainda mais, porque essas mudanças são muito significativas. Exato. E alguns estados, salvo engano, já implementaram a progressividade. Sim. Ou seja, quem é do Espírito Santo ou quer fazer um planejamento tributário e entende que o Espírito Santo tem uma alíquota menor, que não é a menor do país, porque, salvo engano, o Acre ainda tem a alíquota menor de ITCMD para alguns tipos de doação. Olha para o Espírito Santo e entende que aqui é um bom local também para planejar a sucessão. Sim. E já passando para o final, Teuler, eu gostaria que você trouxesse as alterações estaduais nessa nossa retrospectiva. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele deu um bom show de gestão. Temos aqui que tirar o chapéu sobre o trabalho que foi feito. E isso permitiu com que o Estado tivesse essa oportunidade de beneficiar, de alguma forma, os capixabas. Uma importante alteração foi a questão da alíquota do café Conilon. O Espírito Santo, eu sou apaixonado por falar de café, né? Então me deixaram com essa função. Ele toma café gourmet, para quem não... Café especial, porque gourmet é uma categoria anterior. Olha só, acabei de aprender uma coisa nova nesse podcast. Então, assim, o Espírito Santo ele é um grande produtor, ele é um dos maiores produtores de café Conilon, e a alíquota sobre ele aqui, que pagava do ICMS, era 12%. Então, era uma alíquota mais alta, porque o café arábica ele tem a alíquota de 7%. Essa diferença já era uma demanda há muitos anos, que já era pedido, e foi possível a alteração para que os dois se equiparassem. Então, o café Conilon e o café arábica têm agora uma alíquota igual de 7%. Isso beneficia o nosso café, porque somos um grande produtor. Então, a gente compete de igual para igual no cenário, até mesmo para o cenário no país, né? De competição do café. O café Conilon, ele tem ganhado muito destaque, até mesmo, já falando um pouco de café, né? Tem ganhado muito destaque, porque a produção tem sido muito boa, em qualidade. Geralmente o café arábica ele é conhecido por sua qualidade, né? E o café Conilon sempre foi visto, de certa forma, como um patinho feio. É uma planta mais resistente, mas não fazia um café tão bom, né? E isso já tem mudado, esse cenário já se alterou muito, o café tem tido muita qualidade. E como sendo nós um grande produtor, isso é muito positivo para o produtor capixaba. E isso é interessante também porque o próprio secretário da Fazenda, em um dos eventos, ele trouxe a contraposição da balança, que a redução da alíquota pode gerar momentaneamente uma redução da receita. Mas, analisados os números, o final, com a produção e também o incentivo que o próprio mercado terá em razão da redução, não só vai compensar, mas o Estado vai arrecadar mais sobre essa redução. Então, são medidas assim que demonstram como a eficiência fiscal, aliada a um planejamento fiscal também do ponto de vista de gestão e também de redução de alíquota, que beneficiam os setores privados. E sua fala faz link até com o que nós discutimos sobre a desoneração da folha, que não necessariamente você diminuir o imposto quer dizer que você está deixando de arrecadar. Muitas das vezes, você fazendo isso, você incentiva a arrecadação. Exato. Tem mais algum ponto, Teuler, sobre o Estado do Espírito Santo? Sim. Um último ponto foi a alteração na forma como o Estado
vamos dizer assim, chamava a forma da classificação de benefício fiscal. O Espírito Santo fez uma alteração na sua legislação visando beneficiar o setor atacadista. Então, a previsão era que, se eu não me engano, 1,5 mil empresas seriam beneficiadas, né? O Espírito Santo é bem forte no setor atacadista. O que ele fez? Ele alterou a forma como se entendia o crédito. Então, foi considerado para essas empresas um crédito presumido, diferente do que era considerado de estorno de débito. Por que isso é importante? Porque para o STJ, o crédito presumido ele não tem a cobrança de imposto de renda e nem mesmo de contribuição social. E aí, com essa alteração, você acaba beneficiando essas empresas, né, do que com a nomenclatura anterior, com a forma como era tratado anteriormente, as empresas continuariam sendo tributadas, ou seja, elas perderiam também competitividade nacional. Perfeito. Esse tema que o Teuler trouxe está linkado com a subvenção de investimentos, que era, na verdade, uma legislação federal onde se previa que as subvenções de investimentos elas não eram tributadas. E o tema chegou ao STJ, houve uma discussão intensa sobre o que seriam as subvenções, quais eram os critérios para se definir, e o crédito presumido foi excluído, ou seja, ele poderia ser tributado por não ser uma subvenção de investimentos. E o Estado do Espírito Santo, de uma forma inteligente, assim, eu considero até adequada, trouxe uma nova legislação reclassificando os nossos benefícios fiscais estaduais para que as empresas não perdessem competitividade. Porque de nada adiantava ter competitividade no ICMS e tributar aquilo que seria, na verdade, um benefício estadual no imposto de renda. A perda seria muito, muito significativa. Não sei se o professor tem alguma ponderação sobre esse tema. Sim, é perfeito o que você comentou e, de fato, o problema das subvenções ele foi sendo criado porque, como se costuma dizer, né, dava-se com uma mão e tirava-se com outra. Os estados criavam seus mecanismos de incentivo e a União tributava aqueles créditos, aqueles ganhos, entre aspas. Aquilo era definido como receita e passava, então, a se sujeitar à tributação de imposto sobre renda, de contribuição social sobre o lucro. Existe uma discussão até se esse tipo de medida está de acordo com a forma federativa de Estado, que prevê autonomia de Estados Perfeito. E União. É verdade. Mas, independente dessa discussão, que, na verdade, ainda não está encerrada, o tratamento dado ao crédito presumido se diferenciou do tratamento dos outros tipos de mecanismo de desoneração, ou de incentivo, ou de subvenção. E, por conta disso, o Estado do Espírito Santo ajustou a legislação estadual para que aquilo que efetivamente se propôs a fazer, que é incentivar a atividade econômica aqui dentro do Estado, incentivar determinados setores, que esses incentivos, de fato, fossem para valer, fossem eficazes. A gente está falando muito sobre isso e a gente tem que, mais uma vez aqui, elogiar. O Estado atingiu um nível de excelência no que diz respeito à gestão fiscal, recebe o reconhecimento em nível nacional por isso, e por conta disso é que também consegue promover essas ações de incentivo que, no curto prazo, como você falou, Efigênia, e você também reforçou, Teuler, parecem serem medidas de renúncia, parecem serem medidas pouco inteligentes no que diz respeito à arrecadação tributária, mas são medidas que vão fazendo com que a economia aqui do Estado do Espírito Santo cresça, e cresça de forma consistente, e cresça até em níveis superiores e destacados em relação aos outros estados. Maravilha. O bate-papo foi muito bom. Eu acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito das reflexões e principalmente da retrospectiva, de um ponto de vista mais objetivo. E já caminhando para o final, quero agradecer a participação, deixar vocês convidarem também os nossos ouvintes para seguirem nas redes sociais, trazer um pouquinho sobre esse trabalho e a importância
que o comitê e o IBEF desenvolvem hoje no Espírito Santo. Nós temos uma missão principal, que é difundir conhecimento para os setores produtivos, para que o nosso estado seja cada vez melhor, principalmente para a iniciativa privada. Então, já me despedindo, as minhas redes sociais são Efigênia Brasilino, podem me seguir no Instagram, LinkedIn é o local onde eu mais divulgo conteúdo. Professor? Efigênia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Teuler, obrigado pelo convite. Agradeço também ao IBEF, ao Comitê de Tributação do IBEF. Convido aos ouvintes que acompanhem as atividades do IBEF. O IBEF tem uma ação muito bonita na área social. O IBEF atua em parceria com os entes públicos, com os órgãos públicos, buscando o fortalecimento do Estado, o fortalecimento das instituições e o fortalecimento da sociedade. Mais do que do Estado, da sociedade, e com isso o desenvolvimento econômico, a iniciativa privada. Criação de um ambiente bom para o desenvolvimento de todos. As minhas redes sociais no Instagram é @JoãoCláudio. No LinkedIn, onde também apareço lá, é João Cláudio Leal. Pesquisar meu nome vai aparecer. E, de novo, fico muito feliz e muito honrado por participar dessa retrospectiva, que de certa forma é um podcast que marca, né? É verdade. Maravilha. É um prazer, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Queria dizer aos ouvintes que foi muito difícil fecharmos os temas para falar aqui, porque tema não faltou. Vocês podem ter certeza que se vocês procurarem outros temas na retrospectiva, vocês vão encontrar muitos. Foi um ano que para o tributário foi muito agitado, por toda a questão fiscal. Então foi muito difícil, mas a gente tentou condensar aqueles que a gente entende que tem muita relevância e vai ter para os próximos anos. Então, muito obrigado pela sua oportunidade, Efigênia. João, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra estar contigo aqui. Redes sociais, é muito simples me encontrar, porque basta escrever meu nome. Não é muito usual, vocês não vão encontrar muitos, né? Mas eu tenho principalmente o Instagram e o LinkedIn, onde eu mais comento e converso algumas coisas. Mais profissional mesmo vai ser o LinkedIn, porque o Instagram é mais vida mesmo, né? Vida pessoal. Mas estou lá, fiquem à vontade. E se você gostou desse episódio, pode curtir, compartilhar, deixar um comentário também daquilo que nós podemos gravar para o ano que vem. Obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados. FOCAP Business School. Categoria Pleno. Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Gran Thornton. Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca. Zília Armazéns Gerais. Time Now. Apoiadores. Accounting Consultoria. Ativação. FOCAP Solutions. Rede Tribuna. Rede Vitória. Rede Capixaba de Comunicação.